essa barra até a hora que eu voltar. Vou sair pra preencher o vazio no peito, tô meio sem jeito de falar. Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua. As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui eu ganhei da rua. Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser. Lê, lá, lá, uê. É que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. É que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. Lê, lá, 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 uê, lá. Lê, lá, 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 uê. Lá, iê, lá, ia, lá, ia. Lá, lá. Lê, lá, 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 uê, lá. Lê, lá, 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 uê. Lá, iê, lá, ia, lá, ia. Quero ver quem segura essa barra até a hora que eu voltar. Vou sair pra preencher o vazio no peito, tô meio sem jeito de falar. Quero ver se eu cair agora, quem é que vai me levantar? Já pedi ao sol, já pedi ao mar, já pedi à lua. As estrelas do céu já pedi, quase tudo que consegui eu ganhei da rua. Deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser, deixo na mão de quem quiser. É que eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. Mas eu não sou um ator, e se eu sinto dor, tenho que chorar. Avisa, avisa, avisa. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Céu brilhar de novo no horizonte. Pode ter certeza que eu tô lá pra ver. Se a liberdade te trair e precisar de alguém, se tudo correr bem e não precisar, parece até que o vento traz o sentimento. Ele nem faz questão de nos avisar. O vento que traz sofrimento que sofre pro outro lugar. O vento que traz amor, não vejo a hora de você chegar. Lê, lá, lá, uê. Chega. 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 Lê, lá, 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 uê, lá. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé. Sempre o menor preço.
Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa, com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. New Clean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Olá, boa noite Taubaté, boa noite Vale do Paraíba. Estamos começando o programa das 6 desta sexta-feira. Chegando no fim de semana, hein? Dia 25 de agosto de 2017. O mês também já está acabando. Hoje, para a gente parabenizar as pessoas, né, que são lembradas, as profissões dessa data comemorativa, é o Dia do Soldado. Um abraço aí, meu sobrinho Bruno Soriano, que é soldado aí do Comando de Aviação do Exército, e também a todos aqueles que honram, né, a nossa pátria vestindo na farda do Exército Brasileiro, e todos aqueles soldados também das demais corporações que procuram honrar as corporações e atuar de forma cidadã junto à população. Nós sabemos que existem muitas outras situações que às vezes a pessoa veste a farda e acaba exagerando um pouco, né? Passando em cima da lei, mas vamos em frente. Hoje também é o dia do feirante. Nós parabenizamos, a partir do nosso mercado municipal de Taubaté, todos os feirantes, né, que acordam cedo, todos aqueles que trazem um alimento para a mesa do trabalhador, e pessoas que labutam, né, muito para poder fazer com que as frutas, as verduras, os legumes cheguem fresquinhos à nossa mesa. Então, todos os feirantes da nossa cidade, não só do nosso mercado municipal, mas nós sabemos que existem feiras, por exemplo, na Secap, na Vila São Geraldo, no bairro do Bonfim também agora tem, né? Eu moro no Bonfim, dia de domingo tem feira lá, aos feirantes do Bonfim, os nossos parabéns, né? E a todos aqueles que principalmente cultivam alimentos sem agrotóxicos, né? Sem os venenos que também podem matar, né, as pessoas e prejudicar a nossa saúde. E falando sobre assuntos pertinentes e importantes à data, amanhã é o dia da Declaração Internacional da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Dia 26, nesse sábado, e também é o Dia Internacional da Igualdade da Mulher, né? Infelizmente ainda temos que ter dias que lembrem essas datas, que precisam fazer com que a sociedade possa refletir sobre igualdade, sobre direitos, sobre cidadania, né? Então, para a gente conversar sobre esse assunto, para a gente poder debater um pouco sobre
os direitos que o cidadão tem. Eu agora recebo em nosso estúdio aqui na TV Cidade o Dr. Guilherme Valente, ele que é especialista em direitos civis e vai conversar conosco sobre o direito das pessoas transexuais. Boa noite, doutora. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite aos telespectadores que estão junto aqui com a gente nesse papo, que vai ser muito importante a gente conversar sobre esse tema. Para a gente começar, existem novidades na lei que garante às pessoas transexuais documentação e também a mudança do sexo no documento, né? Que novidades são essas? A partir de quando começou a valer? E como que foi esse processo para chegar nessa conquista da população transexual, da comunidade LGBT? Primeiro, não foi uma mudança legislativa, né? O que aconteceu foi uma mudança do entendimento jurisprudencial, que a gente fala, né? Os tribunais brasileiros agora estão decidindo de uma nova maneira, então eles estão tendo uma nova posição sobre esse tema dos transexuais, das transexuais. Então, o que a gente teve atualmente, né? Faz muito pouco tempo, publicou uma decisão do STJ nesse mês, que foi de uma grande novidade, uma grande conquista para a população transexual. Foi a possibilidade de mudança de sexo no documento sem a necessidade da cirurgia de redesignação sexual, né? A cirurgia de mudança de sexo, que é uma cirurgia bem invasiva, tanto para a mulher trans como para o homem trans. Agora, com pedido judicial, a transexual ou o transexual, eles podem pedir a mudança nos seus documentos do sexo, para masculino ou para feminino, mesmo que eles não tenham feito a cirurgia de redesignação sexual. Antigamente essa decisão só poderia ser dada, né, os tribunais só davam essa decisão se houvesse cirurgia. A mudança de nome já era uma conquista, de certa forma, já consolidada, mas a mudança do sexo na documentação só era possível com a cirurgia mesmo de redesignação sexual. Mas para poder chegar a essa decisão majoritária, ou seja, a maioria dos tribunais entendendo que o cidadão transexual tem esse direito, teve muita luta, né? Eu gostaria que você traçasse algum panorama a respeito disso, porque simplesmente os juízes não foram lá e a partir de agora nós vamos decidir a favor desse ou daquele, né? Muitos transexuais tiveram que entrar na justiça para poder conquistar esse direito, né? Sim, né? Toda pessoa que tiver intenção de mudar o registro civil precisa de uma decisão judicial atualmente, tirando algumas exceções da lei que podem ser feitas em cartório, mas majoritariamente precisa entrar na justiça para isso. O que vinha acontecendo com os transexuais? Eles conseguiam a mudança do nome, como eu disse, né? Eles conseguiam, provando a sua condição de transexual, eles conseguiam a mudança do nome no registro. Só que isso não resolvia o problema da discriminação. Os tribunais permitiam a mudança de nome, mas não a de sexo, sem a cirurgia. Isso mantinha a questão de discriminação. Mantinha, no momento que o transexual apresentava o seu documento, o nome era feminino, mas no gênero de identidade era o masculino, por exemplo. Então, a discriminação já era evidente no momento de apresentação do documento. E foi justamente essa visão, né, de que a mudança de nome não era o bastante que foi caminhando para essas decisões. A gente teve algumas decisões, principalmente nos tribunais do sul do país, que são um pouco mais vanguardistas, e aí alguns outros tribunais pelo país foram dando decisões, uma coisa que não foi, como você disse, não foi rápido, né? Existem decisões do Tribunal do Rio de Janeiro há 2 anos atrás que não permitiam. Essa decisão do STJ, esse processo chegou ao STJ porque um tribunal de Santa Catarina não permitiu a mudança do sexo sem a cirurgia,
Então foi uma coisa paulatina, foi devagar, alguns tribunais permitindo, até chegar no STJ, que fechou o entendimento. Não foi em plenário, mas foi na quarta turma, foi majoritário, foram 4 votos a 1, né? E esse um voto que ele na verdade ele não conheceu do recurso, é uma questão formal, processual, não foi uma questão de discussão da matéria. Ele não disse se ele era a favor ou contra essa questão, ele disse que aquilo não era um recurso que deveria estar no STJ. Então foi um 4 a 1, que a gente não sabe se esse 1 também era contra a questão em si. Quer dizer, era mais fácil ele ter faltado, né? Eu vou apresentar uma justificativa dessa. Aqui em Taubaté, você tem dados a respeito da população transexual e também das pessoas que procuram essa mudança de sexo aqui no nosso fórum, essa demanda nossa? A gente não tem uma pesquisa, né, para fazer isso, principalmente porque as pessoas sofrem preconceito, então fica complicado. Eu tenho clientes, né, tenho um cliente que a gente fez isso, não foi aqui em Taubaté, foi em Tremembé, então, mas não tem... Qual que é o problema? Justamente isso é o que gerou esses pedidos de mudança de sexo, né? É principalmente o preconceito e a discriminação que essas pessoas sofrem e que foi isso que proporcionou essa mudança. Por que o STJ decidiu pela mudança? Porque na discussão da dignidade da pessoa humana, né, na análise que a identidade dela no documento, o gênero, ele integra a dignidade da pessoa. A pessoa, qualquer pessoa, qualquer ser humano, ele é um fim em si mesmo. É uma negação de uma teoria utilitarista do ser humano, né? Ele é um fim em si mesmo. Ele não serve à sociedade. No fim, o ser humano é um fim em si mesmo, né? Então, o que importa, o que a justiça deve se importar é justamente com a questão da dignidade da pessoa. Não importando se é questões morais, se a sociedade em si não vê aquilo como bom, na verdade, se a sociedade, de certa forma, majoritariamente, não visualiza ele como uma pessoa de direitos, é aí que a justiça tem que intervir e fortalecer essa pessoa, né, empoderar essa pessoa para que ela tenha os seus direitos observados. Eu quero aqui lembrar que nós convidamos a nossa amiga querida, né, que também contribui com a nossa casa aqui, TV Cidade, a Monique Top, mas ela está se recuperando aí, um problema de saúde, né, Monique? Mas em breve estará de volta com a gente, estará de volta aí nas ações sociais que desenvolve na cidade, especialmente, né, em prol da comunidade LGBT, que a gente sabe disso. E, Monique, aquela sopinha bem quentinha agora, né, ficar em casa, aproveitar e se recuperar. E o espaço está aberto aqui para você também poder debater sobre o assunto sempre, viu? Hoje o Guilherme está aqui conversando e orientando as pessoas de casa, até para desmistificar um pouco a respeito do assunto, né? Muita gente ainda confunde. À luz da lei, Guilherme, tem definição sobre o que é ser transexual à luz da lei em si? Não. Primeiro eu queria também desejar melhoras para a Monique, né, que infelizmente ela não pode estar aqui com a gente, mas não tem uma definição. E aí que as pessoas têm essa dificuldade, né, no nosso processo. Eu tenho lá no escritório, a gente em audiência teve uma dificuldade com o Ministério Público de perguntar sobre a orientação sexual da pessoa, né, da minha cliente, mas na verdade orientação sexual não é a mesma coisa que identidade de gênero, então a gente ainda tem essas dificuldades de compreender que uma pessoa, uma mulher trans, né, que era um homem e é uma mulher trans, agora ela pode ter orientação sexual homoafetiva, então ela pode se interessar por mulheres. Então, às vezes as pessoas não conseguem ter esse entendimento ainda, que é uma coisa complexa, né, coisa muito nova. Então, falta essa definição. Existe uma lei, um projeto de lei apresentado pelo Jean Willis, deputado Jean Willis, que busca essa questão da mudança sexual no documento para facilitar, como já
consegue, através de pareceres dos peritos psicólogos, psiquiatras, eles conseguem definir o que é isso e aí decidir pela mudança do sexo ou não no documento. A justiça é mais rápida do que o Congresso nesse caso, porque existem muitos setores conservadores no Congresso, né? Especialmente os setores ligados à religião, acabam a determinadas religiões, né? Tem outras religiões que aceitam bem, a gente não pode generalizar também, né? Acabam tentando endurecer a situação, setores como o caso dos evangélicos, né? A própria Igreja Católica, às vezes tentam frear esses avanços da cidadania em si. Acaba que esse que é um pouco do problema da judicialização de tudo, né? Porque realmente quando há interesse político legislativo, consegue ser mais rápido do que a justiça, porque a justiça, na verdade, ela só reconhece o que a sociedade já está realizando, né? Fatos da sociedade. A justiça, ela simplesmente analisa a sociedade e dá decisões baseadas na mudança, na transformação social. Mas às vezes, como o legislativo atual ele tem essa questão do conservadorismo e a gente está numa crise política e econômica que às vezes não consegue, a gente não consegue ter essas discussões, né? E se a gente começa a discutir outras coisas, então acaba que nesse ponto a justiça vai auxiliando porque ela é mais rápida atualmente. Isso é um problema, porque, né, judicializa tudo, mas nesse ponto ela consegue fazer avançar os entendimentos de questões mais progressistas. Essas decisões geram consequências, né? Quais são as consequências? Especialmente aí parece que tem consequências previdenciárias, né? A gente, assim, o principal ponto, a principal consequência disso, né? Primeiro que a satisfação da pessoa que consegue ver a sua identidade reconhecida por um Estado e que nesse momento ela se vê apoiada pelo Estado, né? Ela se vê auxiliada por um Estado que está junto com ela nessa luta contra os preconceitos diários que ela sofre. Acho que essa é a principal consequência para a pessoa que consegue a mudança. Então, a questão pessoal, eu acho que é a principal consequência. Tirando isso, a gente tem a consequência previdenciária, que é muito importante, porque a gente sabe que mulher aposenta antes que os homens, né? Por N questões, por dupla jornada, por questão física, né? Fisicamente, o padrão feminino, né? A maioria das mulheres é mais fraca fisicamente que a maioria dos homens, né? Claro que existem muitas exceções, mas esse é o intuito da diferenciação previdenciária. E aí, uma mulher trans, deve ter o mesmo direito que uma mulher cis, né? Uma mulher que tem a sua identidade de gênero igual à sua questão biológica, né? ao seu sexo biológico. Então, uma mulher trans tem que se aposentar com a mesma idade de uma mulher cis. E um homem trans tem que se aposentar com a mesma idade que um homem cis. Claro que existem alguns pormenores, algumas questões pontuais. Se uma pessoa trans muda de sexo quase na época de se aposentar, aí não faz sentido ter essa mudança, né? Porque ela já contribuiu durante todo o tempo da sua vida profissional como homem ou como mulher. Então aí ela aposenta com a data do seu antigo sexo. Esse daí é o caso do cartunista Laerte, por exemplo, que é famoso, que agora ele se assume como mulher e... eu não sei exatamente se o Laerte se ele fez esse processo, né, porque, como eu disse, é uma questão muito complexa de identidade, né? Pode ser uma pessoa que ele pode não ter a identidade de gênero feminino, então ele se identifica como homem, mas gosta de se vestir como mulher. Tem muitas dessas questões, então a gente tem que ver o caso especificamente. Se for o caso, né, se ele realmente se identificar como mulher e buscar isso na justiça, e aí conseguir essa mudança, ele já tem uma idade acho que já mais avançada, né, já tem aí perto dos 60 anos, acho, ou 50 e poucos anos. Aí acho que já não faz muito sentido fazer essa mudança.
previdenciária. Essa questão previdenciária não faz muito sentido, porque ele já contribuiu toda uma vida profissional. Mas um trans com 20 anos, aí ele vai contribuir a vida profissional inteira dentro do novo sexo, né? Então aí sim faz sentido essa mudança. Quais são os trâmites hoje para a pessoa conseguir essa mudança, essa alteração na documentação? Como eu disse, as pessoas precisam entrar com processo judicial, é obrigatório isso. Hoje a gente não tem ainda uma lei que possibilite que facilite também essa mudança via cartório, alguma coisa assim. Então a pessoa ela não pode ter nenhum problema, nenhuma dívida, porque ela tem que apresentar algumas certidões de que ela não tem um processo contra ela, nenhum protesto financeiro, né, protesto de cartório. Por quê? Porque às vezes as pessoas vão mudar o nome, então aí fica complicado de credores conseguirem buscar ela na justiça. Então ela não pode ter nada do tipo, nenhuma dívida, nem nada assim, apresentar essas certidões e comprovar a sua situação de transexual, né? É bom apresentar que já faz um tratamento hormonal, isso não existe uma luta para que isso não seja uma coisa necessária, né, para se apresentar, mas como existem ainda discussões, é bom apresentar já um tratamento hormonal, porque já está nessa transição de mudança de gênero. Se tiver feito alguma cirurgia, que busque essa identidade com o gênero que a pessoa tem, que a pessoa se identifica psicologicamente, então se tiver feito uma cirurgia, é bom apresentar comprovantes disso e entrar com o processo, apresentar algumas testemunhas que demonstram que a pessoa é reconhecida na sociedade como uma mulher trans ou como um homem trans. Tudo isso para demonstrar para o juízo a sua condição de transexual. Uma vez demonstrada, a gente acredita que, a partir agora da decisão do STJ e do STF, que vai apreciar essa matéria também, as coisas fiquem mais tranquilas e essa mudança de sexo não seja consolidada. No caso da cirurgia, os procedimentos também são os mesmos? O Estado, ele ampara as pessoas hoje e oferece essa cirurgia, por exemplo, no SUS? Sim, a gente tem essa cirurgia, ela é oferecida no SUS. São poucos os hospitais que conseguem fazer essa cirurgia, mas é justamente a demora para se conseguir essa cirurgia no SUS que também levou à decisão do STJ. Por quê? O STJ compreendeu que não é possível que uma pessoa espere tanto tempo, como atualmente é uma média de 10 anos, para conseguir fazer a cirurgia, para a pessoa ver um direito da sua dignidade ser atendido. Então a justiça não pode condicionar a prestação de um direito a uma cirurgia, mesmo que a pessoa queira essa cirurgia, né? Ela pode também não querer, mas mesmo que ela queira fazer essa cirurgia, ou é muito caro fazer particular, ou pode ser muito demorado no SUS. O SUS ele oferece, mas pode ser muito demorado. E para os homens trans, né, para as mulheres que vão se tornar homens trans, é ainda um pouco mais complicado, porque a cirurgia ela é um pouco mais, menos desenvolvida, ela é um pouco mais complicada, um pouco mais complexa, e ainda não está muito bem definida no Brasil, né? Questão tá um pouco mais atrasada do que a cirurgia para as mulheres trans. Então aí também dificultaria o acesso ao direito aos homens trans. Na nossa região tem esse trabalho? Em algum hospital aqui que você tem conhecimento? Não, são poucos. Acho que são 5 hospitais públicos só. Tem um em São Paulo, tem um na Bahia. Os outros 3 eu não vou me lembrar. Acho que tem um no Rio Grande do Sul, eu não tenho certeza. Os outros 2 eu não vou me lembrar. Mas aqui na região não tem em São Paulo, né? São poucos hospitais públicos que ainda conseguem fazer, né? Mas é uma cirurgia bem complexa, então ainda está difícil de fazer esse direito à saúde, né, das pessoas trans ser atendido. Não é só o Brasil que também enfrenta essa situação, né, de ainda ter dificuldade para garantir os direitos da pessoa trans. Outros países também, são poucos os países que garantem esse direito. Eu também gostaria que você traçasse
e falar sobre isso para as pessoas que estão em casa, né? Tem alguns outros países, isso já está mais bem definido. No Reino Unido, na Espanha, Portugal, Itália, a decisão judicial não precisa, eles já têm esse posicionamento judicial e jurisprudencial de que não é necessário a cirurgia para mudança de sexo no documento, mas ainda precisa de um processo judicial. E temos alguns outros países que aí é bem mais fácil, que são Noruega, Dinamarca, Argentina, aqui na América do Sul, Irlanda, Malta, que são países que as pessoas trans conseguem a mudança de sexo em cartório. Elas não precisam de um processo judicial para isso. Claro que elas têm que atender alguns requisitos próprios de cada país, mas é bem mais rápido e bem mais fácil, né? A pessoa se autodetermina. Então, é um direito civil muito mais bem consolidado e muito mais garantido, né? A pessoa ela evita alguns percalços que aqui no Brasil existem ainda para questão da justiça, né? Que você pode lidar com qualquer tipo de servidor, tanto um juiz ou um promotor, né? Um agente do Ministério Público, que pode ter seus preconceitos e dificultar o acesso a esse direito. Nesses países não. Nesses países é uma lei que já define isso para as pessoas trans. Existe alguma penalidade no caso de algum órgão de governo, um órgão responsável por conceder esse direito à pessoa trans não querer, de repente chegar lá um servidor de cartório, não quer fazer a declaração, não quer assinar a certidão? Como a gente ainda não tem ainda a legislação especificamente para isso, a pessoa não pode chegar no cartório e fazer esse pedido. Mas se, após a decisão judicial, um cartorário negar o direito, aí ele está descumprindo uma sentença, né? Então ele vai ter a penalidade de desobediência. Então ele está descumprindo uma sentença judicial que ele não pode fazer, né? E aí, além da desobediência, ele está claramente sendo preconceituoso e pode incorrer algum crime de ódio, dependendo da situação, é claro. É bom a pessoa, então, às vezes ter testemunha também registrada, no caso. Sim. Aí questões administrativas também, os responsáveis pelos cartórios podem ser responsabilizados pela justiça, né, e terem multas, então não tem como desobedecer uma decisão judicial. Você tem já de uma dimensão do impacto social que essa medida já está causando, pode causar no futuro, os paradigmas que estão sendo quebrados? A decisão é muito nova, né? Saiu agora no STJ, vai ter a decisão do STF, que eu considero que não vai ser diferente, mas eu acho que principalmente as mudanças sociais, elas acontecem individualmente, né? Então, quando as pessoas trans tiverem os seus direitos consolidados e a gente terem essa questão de ter o orgulho, né, de poder saber que o Estado tá olhando para elas e está abraçando elas nessa questão e está protegendo elas do preconceito, a gente vai acabar caminhando para uma sociedade que vai ter essa aceitação. Primeiro, vai ter que ter essa aceitação, e depois vai considerar uma coisa, a gente vai caminhar para uma coisa mais normal, né? Então a gente não vai ter tanto preconceito como a gente tem hoje, a transfobia, né, que mata tantos trans no ano, né, no Brasil. Então essa decisão ela é muito importante, a gente não tem uma dimensão numérica ainda, né, porque não deu tempo, mas ela é muito importante para os próximos passos do Brasil como uma sociedade mais civilizada, que consegue entender as individualidades e consegue aceitar as pessoas como individuais, né, com questões individuais. Porque a gente consegue ser uma sociedade em si, ela trata os iguais igualmente e os desiguais desigualmente. Ela vai analisar as questões das pessoas e tratar cada questão individual da maneira que deve ser tratada, né? Transformando todas as pessoas em pessoas de direito,
e cidadãs por completo. Bom, o Guilherme deu um recado muito importante para nós que estamos acompanhando toda essa explicação, né? É importante a gente observar esses direitos de todos os cidadãos, respeitar a diversidade, né? Respeitar o próximo, né? Que está ao nosso lado, porque a gente vai estar respeitando a gente mesmo, né? Os nossos próprios direitos. Porque hoje você desrespeita, amanhã você é desrespeitado. Hoje você respeita, amanhã você é respeitado. Então a gente tem que pensar muito nisso para a gente construir uma comunidade, uma sociedade melhor. Guilherme, gostaria que você deixasse as considerações finais, aquele telefone de contato para o cidadão que está em casa, quer tirar dúvidas a respeito desse assunto, de outros também, que eu sei que você também orienta muitas pessoas na nossa cidade. A gente tem a nossa página no escritório, né? Nosso escritório é Valente Correio Perpétuo Advogados, página no Facebook. Pode curtir, mandar dúvidas, acompanhar as notícias que a gente posta. A gente sempre posta algumas notícias jurídicas. A gente tem o escritório aqui na Rua Coronel Marcondes de Matos, número 57. Então, fique à vontade para entrar em contato com a gente. A gente vai estar sempre disposto a ajudar. Estou muito feliz de estar aqui, de falar sobre esses assuntos, né? Pessoas que normalmente não têm voz. Infelizmente a gente não pôde ter a Monique aqui para dizer só as questões pessoais de quem vive esses problemas, mas é muito bom ter esse espaço para a gente poder falar e poder discutir isso e poder fortalecer essas pessoas, esses direitos. Muito obrigado. Nós agradecemos aqui do Programa das 6 novamente o Dr. Guilherme Valente, né, que está sempre conosco aí pela cidade também, nos movimentos sociais e fortalecendo todos os segmentos da nossa sociedade. O nosso Programa das 6 vai para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a Cláudia Helena Oliveira, que vai falar sobre alimentação saudável. Eu acho que ela trouxe um bolinho vegano ali, eu vou aproveitar também, né? É um intervalo rápido e já voltamos. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta e com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa, com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. New Clean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Saúde, o maior patrimônio. Quem ama, cuida e faz escolhas por acolhimento, respeito e confiabilidade. Sua confiança é a nossa maior conquista. Laboratório Oswaldo Cruz. Falei que era rápido o intervalo, foi só o tempo do pessoal sair aí, do Guilherme e toda a comitiva
que acompanha ele, né? Os amigos também advogados, o Matheus, o William, um abraço para vocês que estão saindo agora. E eu converso com a minha amiga, que é a nossa amiga aqui da TV Cidade, gente, né? Quanto tempo ela estava sumida, né? A Cláudia Helena Oliveira, que vem trazer pra gente novidades. Hoje que é o dia do feirante, como eu falei, e ela está aqui representando o pessoal que trabalha com alimentação saudável, que vai lá na horta cuidar da nossa alimentação e especialmente que não procura jogar veneno na comida, depois oferecer pra gente, né? Como se fosse alimento saudável. Cláudia Helena, boa noite. Boa noite, André. Boa noite a todos aí, ouvintes, telespectadores da TV Cidade. E primeiro agradecer o convite, André, e uma honra estar aqui no programa das 18 horas, né? Um marco para TV Nacional, né? Um programa importante de notícias. Mas vou te dizer que fico até envergonhada, né? De ser a convidada hoje para o Dia do Feirante. Eu que estou iniciando ainda, né? Os aprendizados dessa arte de plantar e colher, né? Porque certo que existem inúmeras pessoas aqui em Taubaté que já são produtores há muitos anos, né? Já tiveram famílias, heranças dessa tradição. E é isso que a gente vem hoje falar, né? Um pouquinho do que eu venho aprendendo esses últimos anos. Falar que a alimentação orgânica, que hoje está tão em alta, né? Hoje tem até uma certificação para isso, é uma coisa mais normal e tradicional que a gente poderia ter, que é o que os nossos avós faziam, né? Os nossos pais, todo mundo que tinha um pedacinho de terra, plantava com qualidade, né? À base de esterco, água potável, sem uso de agrotóxicos para produzir, nem inseticidas, né? Que hoje é o que você falou, né? Tem algumas situações que a gente acaba encontrando alimento que é tido como convencional. Convencional que todo mundo come dia a dia, né? Que a gente acha no supermercado, nos lugares mais comerciais. Infelizmente, para eles terem aquela qualidade de apresentação ou até a durabilidade ali no ponto comercial, acaba sendo introduzido uma série, até uma carga grande de agrotóxicos, né? Então é um prazer estar aqui, um pouco até tímida para falar sobre isso, mas com certeza tenho acompanhado grupos que já têm, né, feito um trabalho bem bonito e bacana aqui na região, então espero colaborar, André. Obrigada pelo convite. Ela pode ser tímida em falar, né, aqui na frente das câmeras, mas ela tem intimidade, viu, gente? Daí vocês sabem, só colocar aí no YouTube Som LP, que vocês vão recordar bastante, né? A nossa Claudelina trazendo inúmeros registros visuais de São Luís do Paraitinga maravilhosos, né? Tá precisando voltar, hein, Claudelina? Mas ela não tem timidez de pôr a mão não é na massa, de pôr a mão na terra. Você acredita que o ser humano, a partir do momento que parou um pouco para pensar sobre a alimentação, a partir do momento que começou a perder o gosto dos alimentos na mesa, ele fez essa introspecção e voltou a esse tempo dos avós e agora está voltando também a pôr a mão na terra, a não ter o medo da minhoca ali para poder produzir? Sem dúvida, né, André? Eu acho que o principal não é nem o sabor, né, do alimento, porque na verdade os temperos, né, aguçam o sabor, até mascaram alguma coisa, valorizam outras. Então na alimentação tem os truques, né? Mas certamente o que vem acontecendo, eu acho que mais do que pelo sabor, pela aparência do alimento, é a qualidade de vida mesmo, né? Um índice altíssimo de doenças e situações, né, relacionadas à saúde que tem sido relacionado com o alimento de forma geral, né? Que realmente, você falando que as pessoas
voltaram a ter mais vontade de mexer na terra, com certeza, né? Por estar havendo uma série de denúncias, né, do uso de agrotóxico de forma descabida, os números com relação à saúde e alimentação, que essa relação, né, de doença e alimentos não saudáveis, industrializados, tem levantado essa questão já há muitos anos. O que acontece é que a agricultura familiar, que é de pequeno porte, sempre foi o que movimentou o país, né? Então hoje a gente tem visto na TV aberta, né, em grande escala, que o agro é pop, né? E é mesmo, porque quem não se alimenta, né? Todo alimento, mesmo industrializado, tem a base nutritiva do que foi plantado. E para isso toda a população se alimenta, então é pop mesmo, tem nada mais pop do que o alimento. O que a gente tem visto é que o governo tem, né, por um lado, cedido, né, para os grandes agricultores aplicarem veneno e pesticida de uma forma não muito controlada, até recentemente foi liberado o uso de alguns componentes que tinham sido vetados e agora estão liberando, então a discussão no Senado está grande em torno disso. E ainda tem a questão voltando à agricultura familiar, que se cada um produzir perto de você, tem alguém que vai querer consumir, vai precisar disso. Então o próprio governo ele tem incentivado algumas ações, né, de financiamento e coisas para a agricultura familiar se fortalecer, porque não só pela questão alimentar, mas também por questão de renda, né, recursos que ficam na própria comunidade. Um exemplo disso, o governo lançou um programa nacional de alimentação já há alguns anos, que garante na merenda escolar pelo menos 30% dos produtos tem que ser orgânico. Então, com isso, as nossas crianças estão ganhando já a qualidade de vida, né? Ingerindo menos agrotóxicos. Inclusive, tem cidades aqui que incentivam mais ainda e passam desse número, chegando a 60%, 80% de produtos orgânicos. Inclusive, em algumas cidades até falta produtor rural para suprir essa necessidade. Infelizmente, o convencional, né, que tem a utilização do agrotóxico, ainda é mais fácil de chegar à rede pública, né, de escolas, enfim, a merenda escolar, por uma questão de produção, né? E o uso de agrotóxico, ele garante que o produto vai ter uma safra boa, enquanto que o produtor rural, se tiver, né, o pequeno produtor, se tiver uma problemática com relação ao tempo ou ataque de algum bicho, talvez um tatu virando a horta, ele se perca nesse planejamento para oferecer para a escola. Mas tem crescido bastante, tem sido muito positivo isso aqui para a nossa região. O Brasil todo está se beneficiando desse incentivo. Eu vou aproveitar esse gancho que você está me dando. Eu vou pedir aí para a nossa Secretaria de Educação do município mandar para a gente aqui informações a respeito da nossa merenda escolar, né? Se de repente estão usando os nossos pequenos agricultores aqui para abastecer as escolas, né? A refeição das nossas crianças, né? Então vocês podiam mandar para a gente aqui informações atualizadas a respeito do assunto. E aproveitar também, né, a pessoa da comunicação que está sempre atento, né? O prefeito Júnior Ortiz. E oferecer uma sugestão também para a gente, que aquela Helena me falou, de repente a prefeitura poderia fazer pregões, licitação regional, né, para os agricultores de determinados bairros abastecerem as escolas da região, né. Acho que nós fomentaríamos muito mais a economia local, né, o dinheiro da nossa merenda, que muitas vezes vai para empresas de tão longe, né, que às vezes não sabe nem onde é Taubaté antes de aparecer o processo licitatório aberto, né? Só conhece a partir daí.
poderia ser tirado esses recursos dessas empresas que não têm identidade com a cidade e destinar aos pequenos agricultores, que temos certeza que pessoas como a Cláudia Helena, que põem a mão na terra, como a gente está falando, que apresentam produtos de qualidade com novidade, né, que ela traz para a mesa da gente aqui, poderia estar oferecendo isso para dezenas e dezenas de estudantes aqui da nossa cidade. Para as pessoas terem um contexto, a diferença de alimentação orgânica, a diferença de alimentação integral, qual que é basicamente? Certo. Na verdade, a gente pode pensar em produção, né, de hortaliças, legumes, verduras e frutas de maneira mais ampla possível, né, falando da diversidade. E se você for em algumas redes de supermercado, a gente pode ver hoje um número muito grande de pessoas de alimentos, né, uma variedade muito grande de alimentos na prateleira. Alimentos até vindo de outros países, né? O orgânico, que na verdade, vou até esclarecer, tentar, né, explicar um pouquinho, vamos pensar que o orgânico ele já não tem uso de agrotóxico, nem pesticidas, então é o mais natural possível. No entanto, o produtor rural, ele pode, por exemplo, produzir sem nenhum agrotóxico, mas não conseguir um certificado de orgânico. Porque hoje, aqui no nosso país, tem uma certificação, né? O Ministério da Agricultura, ele certifica através de vários órgãos regionais, né? Podem ser particulares ou da própria sociedade, né? Um envolvimento de vários produtores pode gerar a certificação para aqueles agricultores e, com isso, um selo de produto orgânico. O contrário disso é o considerado convencional, que são aqueles que têm produção em larga escala, muitas vezes a monocultura, né? Então, existe o uso de agrotóxicos e tudo mais. O produtor rural, né, o pequeno médio produtor, ele pode optar por ter monocultura, mas o que a gente tem visto mais é uma cultura diversificada, exatamente porque as safras variam, né, ao longo do ano. Então, o produtor, se ele focar em um único produto, certamente ele não vai conseguir suprir a necessidade, a renda dele vai ficar dependente daquele produto. Enquanto se ele tiver uma variedade, diversidade, o ano inteiro ele está colhendo e vendendo. Então a renda dele é muito mais estável. Quando a gente pensa em certificação para orgânico, o selo, existem empresas particulares que são licenciadas pelo Ministério para certificar e existe a sociedade civil organizada, que tem um técnico também que acompanha esse grupo para validar esse certificado. Então, existe a possibilidade de certificar e existe o produto que não tem uso de agrotóxico, não é certificado, mas tem uma qualidade, que é o que a avó produzia, né, o bisavô produzia, que é muito saudável. Aí tem a outra linha que você falou, que é do produto integral, né? O produto integral é aquele que usa realmente a matéria-prima mais natural possível, né? Mais original, quanto menos passar pelo processo de industrialização ou manufatura. Então, por exemplo, fazer um pão integral, uso trigo integral, que ele passou por um processo bem menor de industrialização do que aquele trigo branco que a gente compra. Ou seja, todos esses produtos que são integrais mantêm, né, eles preservam a qualidade do produto e os nutrientes. Muita gente ainda faz cara feia para o produto orgânico, porque às vezes chega lá na gôndola do supermercado, olha aquele produto convencional, né, como você falou, vistoso,
por tanto conservante que tem, por tanto fertilizante que tem, e de repente eu olho o produto orgânico um pouquinho menor, um pouquinho, né, menos brilhoso, menos maquiado, né, sem maquiagem na verdade. Como que a pessoa, você tem visto esse enfrentamento da imagem para o que realmente tem valor nutricional? Como é um assunto que aqui na nossa região, né, que é interior, então muitas famílias já cultivam, né, tem uma hortinha no quintal e tudo mais, certamente tem uma aceitação muito maior, né? Muitas vezes quem é da capital, que está morando recentemente, assusta um pouco. Nossa, mas que cenoura pequena, você não tem daquelas grandes, então até você explicar. Ou então, o tomate ele está com formato diferente, ou está menor, enfim. Pode ser a aparência, né? E que deixa assim, à primeira vista realmente indagado, né? Ou curioso, mas depois que experimenta o sabor é incomparável também, né? Então a gente sempre indica, leva, experimenta, e daí semana que vem certamente a pessoa tá lá elogiando, porque independente da aparência, o sabor, a qualidade, né, o frescor, o aroma dos alimentos é muito diferente, André. Você precisa aderir a esse processo, fazer uma horta no quintal aqui da TV Cidade. Já começamos, gente. Estamos aqui aproveitando todo o material orgânico que a gente antes jogava no lixo, e agora nós temos aqui um setor de compostagem. Olha, casca da banana, casca da batata, o ovo, né, que a gente usa, vai tudo colocando ali, mistura com terra, vai revirando com o tempo. Já saiu o primeiro vaso ali com as cebolinhas, tá saindo. Olha só, parabéns. Fazendo pra gente mudar a nossa alimentação. Daqui a pouco parece uma cabeça de alface, né? Eu gostaria, para finalizar, que você falasse da Grão de Amor, né? Porque com um nome desse, com a pessoa que a gente conhece que está à frente junto, tá você quem mesmo? Thalita Sêncio, que é responsável mais pela produção dos integrais, né? Parte da gastronomia, propriamente dita, ela bota a mão na massa. E eu fico mais com a parte da produção, da hortaliça. Eu tô vendo um bolo vegano ali, nossa, cadê ele? Você não trouxe? Tá no carro? Tem sim, tem bolo vegano, tem torta integral com recheio de escarola, de brócolis, pode escolher várias, né, receitas. E bacana é que sempre a Thalita pensa em ir por esse lado também, né, que tá muito vigente, que é do vegetariano, do vegano, ou seja, é possível fazer um bolo maravilhoso como vocês viram aí, sem utilizar ovo nem leite, você veja bem. Por exemplo, usando o caldo da água do grão de bico para substituir o ovo. Enfim, é uma série de receitas e coisas bacanas. E na parte da plantação mesmo, a gente tem respeitado muito a questão, primeiro, do ensinamento dos mais velhos, né? Porque a gente passa por aí pelo interior, aqui, graças a Deus, a nossa região é abundante em água, né? Em mata atlântica, né? Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, o clima é muito propício para a plantação. E ainda tem a herança que a gente está querendo resgatar, né? Vir aqui para Taubaté, que é a capital do Vale do Paraíba, concorrendo aí com São José, né? Então que os capitais aqui do Vale se volte para esse lado, né? Da horta familiar, que é no seu próprio quintal, a horta coletiva, né? Talvez num bairro, num condomínio, isso é muito legal porque integra as pessoas fazem parte daquilo que está vendo brotar do chão e degustando junto com a família, com os amigos. E uma tendência aí que a gente espera que chegue aqui na nossa região, que é a horta urbana, né? E a gente pode trabalhar aí com um projeto coletivo de mutirões, destinando esses alimentos para instituições carentes ou para famílias que
mais necessitadas, ou enfim, que a gente colha e faça uma grande festa com essa colheita. Então, sair do capitalismo já é muito bacana, né? Porque a gente tem aí uma cabeça de alface convencional a R$2, a orgânica custa 5. Então, nós aqui estamos conseguindo produzir uma orgânica por R$1. Então, tá muito legal, tá produzindo assim e tendo um custo baixo, né? Então, espero que mais pessoas se interessem, comecem a plantar nos quintais, comecem a doar para os vizinhos, convidar os amigos para pôr a mão na massa. E claro, né, sempre se instruindo, porque tem a questão da lua, da época certa de plantar, a compostagem, como você falou, nossa, valoriza muito os nutrientes da terra e com isso os produtos saem mais bonitos, saborosos e, né, com os tamanhos assim, assustadores até. Nossa, mas isso é orgânico? Não acredito. Mas sim, é orgânico. Só tem que ter tempo, paciência e seguir em frente com o trabalho. E tem que ter amor, né? Então eu gostaria que você deixasse o seu telefone de contato, porque de repente o condomínio quer lá receber uma orientação de como fazer uma horta, alguém em casa quer também receber os produtos, por favor, Claudelena. Com certeza. O telefone de contato é 99621-2050. Você pode encomendar os produtos orgânicos, integrais, pode fazer uma visita na nossa horta, que fica ali na Independência, e pode ainda chegar com a gente como voluntário para ajudar e já trocar experiência e aprender junto, trazer informações e, principal, né, aumentar essa rede de pessoas fazendo da qualidade de vida a nossa alegria. E você pode acessar o Facebook lá, Grande Amor também, né? Ou a página da Claudelena Oliveira e conversar com ela e marcar essa visita, que com certeza vai ter aquele cafezinho bem gostoso, vai ter esse alimento bem gostoso, como vocês viram aí, a mesa sempre farta esperando por você lá na Grande Amor com a Claudelena Oliveira e a Thalita Sêncio. A Thalita Sêncio. Então, Thalita, um abraço para você. E para você que está em casa nos acompanhando, também agradeço a sua audiência durante toda essa semana. E agora a Loreni vai entrar daqui a pouco com o Chico Eringue, já está ali esperando a Claudelena para poder levar o bolo para ela, né? Já vai encomendar já. Então eu vou sair, mas o Cidade em Ação já começa daqui a pouco. Um abraço para vocês e bom final de semana. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado